Existe um tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão de domingo. É aquele desconforto sutil que você sente ao entrar na sala onde sua família está reunida. Uma leve pressão no peito, um sorriso ensaiado, um olhar que evita contato direto. Talvez você nunca tenha parado para nomear essa sensação, mas ela está aí, sempre esteve. E se eu te dissesse que esse desconforto tem raízes profundas, muito mais antigas do que qualquer briga recente ou comentário atravessado, que talvez o problema nunca foi apenas eles, nem você, mas algo enterrado nas camadas mais primitivas da sua psique? Freud não hesitaria em dizer: aquilo que reprimimos retorna, e muitas vezes retorna na forma de repulsa. Quando evitamos estar perto da família, frequentemente não estamos fugindo das pessoas em si, mas dos fantasmas que elas acordam em nós. A mãe que cobra demais pode despertar o eco de uma infância de controle. O pai que silencia tudo, à sua volta talvez represente a autoridade que castrou seus impulsos mais autênticos. Não é sobre o que eles fazem hoje, mas sobre o que eles simbolizam, como espelhos vivos de um passado emocional que ainda pulsa dentro de você. Agora, pare e pense. Por que será que você se sente culpado por não querer estar perto deles, mesmo sabendo que não se sente bem quando está? A psicanálise ensina que esse dilema nasce da colisão entre o superego, que dita o que deveríamos sentir, e o nosso desejo real, que às vezes clama por distância. Isso cria uma angústia que não é visível, mas dói como se fosse física. E o mais cruel: você provavelmente aprendeu a ignorar esse incômodo em nome da obrigação familiar, carregando uma culpa que nem é sua, mas herdada. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem de si mesmas. Por fora, cumprem os rituais: almoço em família, telefonema no aniversário, reunião em datas comemorativas. Mas por dentro, cada encontro é um esforço para manter de pé a fachada. O estar presente se torna um teatro onde o seu verdadeiro eu se esconde nos bastidores. E quanto mais você atua, mais se distancia da sua verdade. Até que um dia, sem perceber, estar com a família se transforma em uma obrigação emocionalmente tóxica. Mas o que ninguém te contou é que por trás desse desconforto existem razões legítimas. 12, para sermos exatos. E nenhuma delas é banal. Todas nascem de estruturas psíquicas complexas, dinâmicas familiares inconscientes e dores que foram silenciadas por anos. Você não está errado por se sentir assim. E neste vídeo, vamos abrir essas feridas não para te ferir mais, mas para que, finalmente, você compreenda por que a sua alma resiste ao toque daquelas pessoas que, ironicamente, deveriam ser seu porto seguro. É importante entender: o ser humano não se desenvolve apenas com afeto. Ele também se forma através das faltas, das frustrações e dos traumas silenciosos. Segundo Freud, a família é o primeiro palco onde o drama psíquico se desenrola. É lá que você aprende a desejar e a reprimir, a amar e temer, a ser aceito e julgado. Por isso, retornar ao convívio familiar pode ser como visitar o cenário de uma antiga ferida que nunca cicatrizou direito. Você não está simplesmente indo ver seus pais ou conversar com seus irmãos. Você está retornando ao ponto zero das suas neuroses. E o mais cruel é que quase ninguém percebe isso conscientemente. A maioria tenta racionalizar o incômodo. É só uma fase. A gente sempre teve diferenças. Toda família é complicada. Mas a verdade, nua e crua, é que seu sistema límbico, a parte emocional do seu cérebro, já entendeu tudo. Ele reage com ansiedade, desconforto, impaciência, mesmo quando sua mente lógica tenta manter a compostura. O corpo sabe o que a consciência ainda não tem coragem de admitir. Você não se sente seguro naquele ambiente.
E não há afeto verdadeiro onde não existe segurança psíquica. Freud diria que a família é o berço do recalque, o lugar onde você aprendeu, desde muito cedo, a esconder partes suas para ser aceito. O menino sensível que foi ensinado a ser homem. A menina espontânea que foi podada para não chamar atenção. Essas versões mutiladas de si mesmo ainda vivem dentro de você, esperando permissão para existir. E cada reencontro familiar pode se tornar um lembrete de quem você teve que deixar de ser para caber nesse papel social que te impuseram. É por isso que, muitas vezes, a presença dos familiares não acolhe, ela ameaça. Imagine agora que você está de volta naquele jantar em família. Todos falam alto, fazem piadas internas, retomam velhas histórias como se o tempo não tivesse passado. Você ri, participa, mas por dentro sente-se ausente, deslocado. Esse vazio não é frescura, é o eco de uma desconexão emocional profunda. E o mais assustador? Você pode passar a vida inteira chamando isso de rotina, sem nunca perceber que está apenas sobrevivendo a um ambiente que, em algum nível, te violenta emocionalmente. E é por isso que você precisa assistir até o fim, porque as razões que vamos revelar aqui não são simples desculpas. São fragmentos da sua biografia emocional, traumas não nomeados, padrões repetidos de geração em geração. São as raízes invisíveis do mal-estar que você sente, mas não consegue explicar. E talvez pela primeira vez, você finalmente terá as palavras que seu inconsciente tenta sussurrar há tanto tempo. Freud afirmava que todo afeto reprimido retorna de forma distorcida, e o nome moderno dessa distorção é relacionamento familiar difícil. Você sente raiva, mas disfarça com ironia. Sente medo, mas reage com agressividade. Sente dor, mas transforma em indiferença. A família, nesse sentido, se torna o epicentro das projeções mais inconscientes que você carrega. Aquilo que você não consegue elaborar em si mesmo, você vê nos outros. E quanto mais próximo é o laço, mais potente é o reflexo. Por isso, estar com a família pode ser tão sufocante. Não é só sobre lidar com eles. É sobre enfrentar a si mesmo. Há uma ferida que Freud conhecia bem, a do amor condicionado. Quando criança, você aprendeu que o amor vinha com regras, trocas e punições emocionais. Que ser você mesmo poderia significar perder o afeto daqueles que deveriam te amar incondicionalmente. Isso moldou sua forma de se relacionar com o mundo e também com sua família. Hoje, quando você evita os encontros, talvez não esteja fugindo da presença deles, mas da memória inconsciente de que seu verdadeiro eu nunca foi bem-vindo naquele espaço. Você está, na verdade, protegendo sua essência. Você já parou para se perguntar quantas vezes engoliu a própria dor para manter a paz? Quantas vezes silenciou opiniões, desejos e até a própria identidade, apenas para não desagradar? Esse comportamento tem nome na psicanálise: supressão do desejo. E quando isso se repete por tempo demais, algo dentro de você adoece. A alma se cansa de ser ignorada. E é por isso que seu corpo dá sinais: exaustão, ansiedade, tensão. Sempre que você precisa retornar àquela dinâmica. Não é só má vontade, é autopreservação. A verdade é que a sua família conhece apenas uma versão de você, a que foi aceita por eles. Mas será que essa versão ainda representa quem você é hoje? Ou será que você evoluiu, cresceu, se transformou, mas continua preso a um papel antigo, escrito por outras mãos? Freud nos alerta que o ego, ao buscar equilíbrio entre os desejos do I e as exigências do superego, muitas vezes se curva diante das expectativas familiares, mesmo que isso custe a própria autenticidade. E o resultado?
Um vazio difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Portanto, se você sente incômodo, irritação ou até mesmo tristeza ao pensar em estar com sua família, não se culpe. Observe, questione, sinta. Talvez sua alma esteja apenas pedindo por um espaço onde ela possa existir inteira. Neste vídeo, vamos expor as 12 raízes desse desconforto, uma a uma. Não para culpar ninguém, mas para libertar você da prisão invisível que o mantém preso a laços que, em vez de nutrir, sufocam. E essa jornada começa agora. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser desconfortável. Mas é esse desconforto que transforma. Freud dizia que onde há sintoma, há verdade oculta. E o seu sintoma talvez seja o desinteresse, a irritação ou até mesmo a culpa por se afastar. Mas a verdade oculta por trás disso pode ser um histórico de negligência emocional, rivalidades veladas, manipulações sutis, exclusões silenciosas. Nada explícito o suficiente para ser condenado, mas tudo sutil o bastante para ser sentido. Uma ferida emocional não precisa de gritos para existir. Basta o silêncio constante, onde deveria haver cuidado. Às vezes, o que chamamos de família não passa de um contrato emocional assinado sob a promessa de amor, mas preenchido com ausências. Amor que exige que você se cale. Amor que cobra, que mede, que acusa. Amor que diz, faça isso, ou você não pertence mais. Esse amor fere, e Freud nos ensina que o que fere sem ser nomeado se transforma em sintoma, em aversão, em afastamento. E assim, sem entender o porquê, você começa a evitar a presença deles, como quem foge de um perfume que lembra um trauma. E talvez agora você perceba que o problema nunca foi não gostar da família. O problema é o que essa família representa dentro da sua estrutura psíquica. Ela pode representar o cárcere, a exigência, a repressão, a censura. E quando a liberdade se torna seu novo valor, todo laço baseado em medo ou obrigação passa a parecer uma ameaça. Por isso, não se trata de ingratidão, trata-se de saúde emocional. Às vezes, amar a si mesmo significa dizer não, até para quem te deu a vida. Mas não se engane, este vídeo não é uma permissão para abandonar, mas um convite para compreender. Porque só quando você entende suas feridas é que pode decidir com consciência o que fazer com elas. Continuar repetindo o ciclo ou, finalmente, quebrá-lo? Freud dizia que tornar consciente o inconsciente é o primeiro passo para a cura. E é exatamente isso que vamos fazer juntos a partir de agora. Vamos dar nome às emoções que você sentia, mas não sabia explicar. Então, fique comigo até o final, porque nas próximas cenas, você não apenas vai descobrir as 12 razões ocultas que te afastam da sua família. Você vai encontrar, dentro de si, a liberdade para deixar de viver em função de expectativas alheias e, enfim, escolher quem você quer ser, mesmo que isso custe desapontar quem sempre te ensinou a se anular. A cura começa quando a verdade deixa de ser um sussurro e se torna uma voz clara dentro de você.